Ok, gravando agora. Vocês estão vendo no caso, né, empresa Enlatados Norte, limitada. Então, eu vou ler junto aqui com vocês, né, a administração, como eu já tinha falado antes, esse aqui é o exercício 6. A administração da Enlatados Norte Limitada deseja projetar o balanço patrimonial para demonstração de resultado do exercício e a demonstração de fluxo de caixa para o final de 20x1. Para tanto, disponibiliza o balanço patrimonial em 20x0 e as informações a seguir. Então, eu tenho o balanço patrimonial aqui em 20x0, aquele balanço simplificado que a gente sempre usa, né, que é essencialmente o balanço que a gente pode transformar quase todos os balanços das empresas, sejam elas pequenas ou grandes, nesse formato. Tá? E é o formato que eu também uso até para fazer análise de balanços. Todas as informações principais estão aqui. Então, nós temos aqui o balanço da empresa, né? E os dados para a projeção do DRE para o final de X1 são esses, né? Vendas brutas esperadas em 20x1, 60 mil, então vai vender 60 mil, impostos sobre vendas 8,75, são pagos dentro do ano. E aqui já tem a nossa primeira modificação. Eu sempre disse para vocês que a cada exercício nós tínhamos uma informação nova, né, uma modificação. E aqui, em vez de CMV, que é custo da mercadoria vendida, nós vamos ter o custo do produto vendido. Tá? O que é o custo do produto vendido? O que ele modifica, né, do CMV? Eu tenho um estoque inicial, tá? E depois eu tenho, em vez de compras, eu tenho a mão de obra direta, matéria-prima e custos e gastos gerais de fabricação. Tá? Eu tenho esses 3 itens. O que é isso? É a confecção do produto. É o custo do produto que está sendo fabricado. Tá? Então, eu tenho estoque inicial, parte do estoque inicial, tenho um processo de produção que engloba mão de obra direta, matéria-prima e gastos gerais de fabricação, ou custos indiretos de fabricação. Tem vários nomes, né? Cada autor dá um nome diferente para esses gastos gerais de fabricação, ou custos indiretos de fabricação, que é a supervisão, né? Que é a limpeza da área de produção, que é o seguro da área de produção, que é a eletricidade da área de produção. Tá? Então, isso tudo vai vamos dizer assim, é englobado num negócio chamado gastos gerais de fabricação. Tá? Bom, menos o estoque final. Então, está muito parecido com o CMV, né? Estoque inicial mais compras, menos o estoque final. A única coisa que modifica é essa parte central ali, que em vez de compras, nós temos mão de obra direta, mais matéria-prima. Aí, essa matéria-prima são as compras de matéria-prima, né? A matéria-prima utilizada, mas está relacionada com compras também, e o gasto gerais de fabricação. Vocês veem que eu dou os valores, né? Estoque inicial e finais são dados, tem apenas produtos acabados, não existe estoque no início e no final do exercício de matéria-prima, nem de produtos em elaboração. Por que isso? Quando a gente vai finalizar o balanço, quando a gente vai fechar o balanço da empresa, no final do ano, a gente tem que apurar os produtos que estão em elaboração e em que estágio eles estão. Então, eu devo ainda ter, se eu tiver estoque de matéria-prima, eu tenho que considerar no estoque final. Se eu tiver produtos em elaboração, em que estágio de elaboração eles estão, para saber o seu custo. Tá? Então, tudo isso eu tenho que apurar. Por isso que muitas vezes algumas empresas fecham para balanço para poder apurar isso aí, para poder apurar o estoque. Tá? Então, às vezes agora já não é tanto mais o caso, mas no passado era bem comum vocês terem empresas no final do ano, lá no dia 30, 31, ou no dia 29, 30, elas fecharem, tá? Para apuração de balanço, para os caras contarem lá e se tivesse produto, para ver que estágio esses produtos estavam em elaboração, estágio de elaboração para apropriar um custo para eles. Então, isso aí faria parte do estoque final. Então, eu teria estoque final de produtos acabados, mas eu teria também estoque final de matéria-prima, né, porque eu não usei toda a matéria-prima que eu comprei durante o ano. Eu teria estoque de produtos no primeiro estágio, elaborados no primeiro estágio.
num segundo estágio, num terceiro estágio, né? E também, finalmente, nos produtos acabados. Tá? Então, teria que apurar tudo isso aí. Para o nosso caso, fica mais simples. Por quê? Porque eu digo o seguinte, não existe estoque no início e no fim do exercício de matéria-prima, nem de produtos em elaboração. Então, a gente não precisa ver quanto é que de matéria-prima tem, né, para somar no estoque final. Então, o estoque final é só produtos acabados. O estoque inicial, só produtos acabados. Tá? E eu vou ter o meu custo de produção. Então, ou seja, esse custo de produção ele vai, vamos dizer assim, englobar o acabamento, até o acabamento dos produtos. Ou seja, não vai ficar nada pendente para ser acabado, ou estar em elaboração. Os produtos estão todos prontos. Tá? Então, essa é vamos dizer assim, a facilitação, vamos dizer assim, do nosso caso. Eu tenho estoque inicial de produtos acabados, tá? Não vai ter estoque de matéria-prima, não vai ter nada. Todos os produtos que estão lá no estoque inicial são de produtos acabados. Tenho estoque final, tudo produto acabado, e eu tenho um custo de produção, né? Que seria o equivalente, no caso do CMV, do comércio, seria igual, o equivalente, perdão, às compras que eu fiz. Tá? Bom, então, vejam bem, o que eu tenho de mão de obra direta? 17 mil reais, paga dentro do ano. O que eu tenho de matéria-prima? 9.600. Toda a matéria-prima foi comprada e utilizada dentro do ano. Então, eu comprei e utilizei dentro do ano. Gastos gerais de fabricação, 3.500. Tudo pago dentro do ano. Só a matéria-prima aqui, que não é toda ela paga dentro do ano, porque eu vou ficar devendo para o fornecedor. Tá? Então, a minha relação com o fornecedor vai ser relativamente à matéria-prima. Eu vou comprar, o meu fornecedor vai me fornecer a matéria-prima. A mão de obra direta é outra coisa, né? Eu pago os meus funcionários, gasto de fabricação é outra coisa, eu já falei para vocês, eletricidade, limpeza na área de produção, seguros, se tiver um galpão que é alugado, esse aluguel vai como gasto geral de fabricação, enfim, isso aí tudo, né, perfaz R$3.500. Estoques, o que fala dos estoques aqui, o item 4? A administração da empresa considera o nível de estoques atual muito elevado, tá? E pretende, para o final do ano projetado, ter um estoque no valor de 50% do estoque atual. Então, eu já sei que o estoque final, tá? Se eu pegar o estoque inicial aqui, onde é que está o meu estoque inicial? Deixa eu ver. O meu estoque inicial está em 10 mil, né? O estoque no final do exercício passado, que é o inicial desse. Então, é 10 mil, então eu sei que o meu estoque final vai ser 5 mil, porque é 50%, é metade do estoque do início do exercício. Tá? Então, diz aqui, estoques. A administração da empresa considera o nível de estoque atual muito elevado e pretende, para o final do ano projetado, ter um estoque no valor de 50% do estoque atual. Beleza? Despesas administrativas. Aí, voltamos lá ao nosso velho esquema, né? 16% das vendas líquidas, despesas de vendas, 8% das vendas líquidas, despesas financeiras, 20% sobre o valor dos financiamentos. Então, dos financiamentos, né? Juros de X1 serão pagos em janeiro do X2. Então, 20% sobre o valor dos financiamentos. O valor do financiamento está aqui, né? De novo, né? O valor do financiamento é 3 mil. Tá? Então, juros é 20% sobre 3 mil. Então, essas são as despesas financeiras. Imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido pagos no ano seguinte. Tá? Então, como sempre, a gente paga os impostos sobre vendas, a gente paga dentro do ano. Né? Aqui os juros vão ser pagos em janeiro, só no ano seguinte. Então, eu vou incorrer em juros, tá? E não fala nada em pagar o financiamento, então eu continuo devendo 3 mil, mais os juros. Então, no final do ano, eu tenho os 3 mil de financiamento, que vocês estão vendo aqui, né? Financiamento aqui, os 3 mil, e eu tenho também os 20% relativos aos juros desse financiamento, que vai ser pago só em X2. Então, no final do X1, eu vou ter, meu financiamento não vai ser 3 mil, vai ser 3 mil mais os juros que eu incorri ao longo do ano, mas não paguei. Bom, e com isso a gente já tem condições, né, de
de mostrar aqui o balanço, né, sendo projetado. O balanço não, o DRE sendo projetado. Tá, então eu vou deixar de mostrar isso aqui e vou mostrar, e vou passar a mostrar para vocês deixa eu só... E vou mostrar para vocês a planilha de Excel. Excel. Não está vendo aí a planilha de Excel? Bom, vamos ao DRE, então. Deixa eu só mexer nas telas aqui. Quanto é que vai ser de venda bruta? O próprio valor está dado ali no item 1. Venda bruta é R$60 mil. Então, eu tenho de venda bruta, está aqui o meu DRE. DRE é simplesinho de novo. Tá? Sempre é um DRE básico, mas esse aí, de novo, tá? Assim como o balanço patrimonial, ele representa, eu posso colocar dentro dessa estrutura, dentro dessa o americano chama framework, né? Eu posso colocar dentro dessa estrutura qualquer empresa, pode ser até o barzinho da esquina, quanto uma grande empresa. Posso colocar dentro dessa estrutura. Então, quanto é que eu tenho de vendas brutas? R$60 mil. Vou abrindo aqui aos poucos. 60 mil. Imposto sobre vendas é 8,75%. Então, eu vou abrindo 8,75%, dá 5.250. 5.250. Vendas líquidas é 60 menos 5.250. Então, vendas líquidas vai ser 54.750. CPV. Agora, temos o CPV. Mas não é difícil de calcular. Por que não é difícil de calcular? Porque eu tenho o estoque inicial. Quanto é que é o meu estoque inicial? O meu estoque inicial está aqui, R$10 mil. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir. Eu tenho o meu estoque inicial, eu tenho... Usando aquela formulazinha, né? Estoque inicial mais mão de obra direta, matéria-prima, menos gasto de fabricação, menos estoque final. Então, eu tenho que o meu estoque inicial está aqui, é R$10 mil. Então, eu vou botar ele aqui, R$10 mil. Eu sei que o meu estoque final, que está dizendo ali no item 4, a administração quer que o estoque final seja 50% do estoque atual. O estoque atual é 10 mil. 50% é metade. Então, o estoque final vai ser igual a 5 mil. E aí eu tenho os 3 itens. Mão de obra direta, que é dado ali, que é R$17 mil, que é pago dentro do ano, que a gente já sabe. Né? Eu tenho a matéria-prima, 9.600, que é utilizada toda dentro do ano. E tem os gastos gerais de fabricação, que é 3.500. Então, esses aqui, né, se a gente colocar dentro daquela formulazinha, é estoque inicial, esses 3 itens, mais esses 3 itens somados, menos o estoque final. Isso aí vai me dar aqui no CPV, meu CPV vai ser igual a 35.100. Meu CPV é igual a 35.100. Então, eu já posso pegar e levar esse CPV para o DRE. Vai lá no DRE. CPV aqui no DRE, 35.100. 54.750 menos o CPV, que é 35.100, vai me dar o lucro bruto. Lucro bruto. Despesas administrativas. Despesas administrativas ali que são igual a 16% das vendas líquidas. Tá? Então, cuidado. É sobre vendas líquidas, é sobre 54.750. Então, 16% de 54.750 é 8.760. E as despesas de venda, 18% sobre as vendas líquidas.
18% sobre as vendas líquidas é 8.855. Então, 19.650 menos 8.760 menos 9.855 vai me dar o lucro operacional, também chamado de lucro antes das despesas financeiras. Tá? Lucro antes das despesas financeiras. É o lucro operacional. Alguém pode chamar também de lucro depois das despesas operacionais. Já vi isso também. Tá? Então, isso é tudo sinônimo. Mas como vocês têm a ordem, a sequência, vocês sabem que depois das despesas administrativas de vendas vem sempre o lucro operacional. Despesas financeiras. Olha, o que eu sei de despesa financeira? É 20% sobre o valor do financiamento. Quanto é que é o financiamento? 3 mil. 3 mil vezes 20%. 3 mil vezes 20%. Vai dar quanto? 3 mil vezes 20%. Isso aqui vai dar, deixa eu botar aqui, 3 mil vezes 20%. Vai dar R$600. Tá? Então, eu tenho despesa financeira, R$600. Cadê a despesa financeira? Está aqui, R$600. Como a despesa financeira é negativo, então 1.035 menos 600 vai dar os 435. 34% sobre 435. 34% sobre 435. Vai dar quanto? 148. 435 menos 148 é o que eu vou ter de lucro líquido. Então, o imposto de renda, o governo vai levar R$148 do meu trabalho e sobra para os sócios R$287. Então, esse é o valor que sobra. Aí, com isso, aí eu terminei o DRE. O DRE, basicamente, já vem na sequência, né? A gente vai quase que montando. É claro que se vocês vão fazer, por exemplo, numa empresa, aqui eu dou as despesas administrativas fechadinhas na moleta. Aqui, ó. Eu digo, olha, é 16% das vendas líquidas. Só que na prática, né, se vocês um dia forem fazer isso, vocês não vão pegar, vocês vão olhar o percentual do ano anterior, quanto é que representou as despesas administrativas em relação às vendas líquidas, tá? Mas vocês vão analisar se essas despesas administrativas não podem ser reduzidas. Normalmente o pessoal quer sempre aumentar a despesa. A despesa é bom de aumentar. Dentro de empresa, o pessoal, quem gosta de diminuir as despesas, normalmente é o dono, né? O proprietário. Mas o pessoal que trabalha na empresa, vamos aumentar aqui, vamos gastar mais um pouquinho aqui, sempre as despesas administrativas vamos dizer assim, tendem a subir. Então tem que haver um controle sobre isso. E as despesas de vendas a mesma coisa. Mas o vendedor sempre gosta, vamos melhorar aqui, vamos fazer uma promoção, vamos levar o cliente para passar um fim de semana fora, tá? Vamos levar o cliente para jantar. Tá? Então, sempre tem ideia para gastar cada vez mais. Tá? Então, isso aí também tem que ser analisado. Quem vai fazer o orçamento tem que analisar tudo isso. Se esse gasto você vai ter uma verba para entretenimento de cliente, vai ter uma verba para representação, vai ter uma verba para pagar uma passagem para o cliente para algum lugar. Né? Isso aí a gente sempre tem que levar em consideração e dizer, olha, esse ano não vai ter, enfim, aí de repente, se não vai ser 18% das vendas líquidas, vai ser 18%, vai ser 17%, vai ser 16% das vendas líquidas. Ou, eventualmente, né, o dono da empresa assim, não, agora eu quero começar a vender para o exterior. Né, então, vamos mandar o nosso vendedor para abrir a Argentina. Então, se o cara vai começar a fazer viagem internacional, já não vai mais ser 18% das vendas líquidas, talvez seja 19%, seja 20% das vendas líquidas. Por quê? Porque vai ter essa tentativa aí de abrir mercado, né? E vai ter um gasto, obviamente, com isso. Então, esse tipo de análise tem que ser feita para quem faz o orçamento. Agora, se é uma empresinha, aquelas bem montadas, que não tem grandes variações, dá até para usar os percentuais anteriores. Agora, se vai haver grandes modificações, enfim, mudanças, controle de custos, aí é o caso de olhar para o ano anterior, tá? Mas como um ponto de referência, né? Um ponto de referência. E
começar a trabalhar para ver se esse número realmente vai se reduzir, vai se manter, ou vai aumentar essa possibilidade. Então, com isso, nós chegamos aqui no nosso DRE, e agora vamos projetar o balanço. E vocês têm, deixa eu colocar aqui, vou parar de apresentar e eu vou colocar de novo. Vou colocar de novo o caso na tela. Aqui. Entrou. Você deve estar vendo o caso de novo, né? O nosso PDF sobre o caso. Então, vamos lá para dados para a projeção do balanço patrimonial para o final de X1. Então, o que diz aqui? Os fornecedores concedem 60 dias de prazo para a empresa. Então, as compras, eu tenho 60 dias para pagar. Outras contas, tanto do ativo como do passivo, permanecem no mesmo nível de X0. 20% das vendas brutas serão recebidas somente em X2. Os investimentos não serão alterados. A empresa fará a compra de imobilizado à vista no valor de 2.000. E aqui já tem outro complicômetro, que é a compra de imobilizado. Quando é que vai ser feita essa compra de imobilizado? Em janeiro. A depreciação média qual é? 10% ao ano. Já está incluída nos custos e despesas. Tá? A empresa não pretende amortizar os seus financiamentos ao longo de X1. Isso a gente já tinha imaginado, porque já era mais ou menos... né? Já que ela não ia pagar os juros, ela também não ia pagar o financiamento. Normalmente se paga os juros mais uma parte do financiamento, mas aí no caso, como ela não ia nem pagar os juros, eu imaginei que ela não ia pagar o financiamento também. Então, fornecedores de 60 dias, tá lido isso, vamos voltar para o Excel. Vou voltar de novo aqui. Colocar o Excel. Bom, o Excel entrou de novo. O Excel entrou. Então vamos lá. Vamos então para a projeção do balanço patrimonial. O que eu digo sempre? A projeção do balanço patrimonial. Vamos, primeira coisa, pegar o lucro do exercício e somar no patrimônio líquido. Primeira coisa, para a gente não esquecer. Tá? Vamos pegar o lucro do exercício. Qual foi o lucro do exercício? 287. Tá? Vou jogar no patrimônio líquido. Vou botar no patrimônio líquido. Que continua o mesmo. Continua o mesmo do exercício, do final do exercício. Não houve aumento de capital, né? Então ele continua em 30, vou só voltar ali para vocês verem, 35.960. Está ali o patrimônio líquido. Qual é a segunda coisa que eu sempre gosto de fazer? É o que não varia, eu já repito. Então, o que não vai variar? Outras contas. Continua. Outras contas do passivo também continua. Investimentos continua. Aí eu já consigo matar uma série de coisas. Tá? Consigo matar uma série de coisas. Depois tem estoques, recebíveis, imobilizado, depreciação acumulada, né, financiamentos, fornecedores. Muito bem. Agora eu não tenho uma ordem para fazer isso. Eu posso, assim, de uma bem fácil de fazer é que o imposto de renda vai ser pago no ano seguinte. Então eu vou ficar devendo. Se eu vou ficar devendo, ele tem que aparecer no passivo circulante. Se
Se ele não... Deixa eu só botar de novo aqui, que entrou alguém. Então, se eu vou ficar devendo, ele tem que aparecer no passivo circulante. Então, eu vou pegar... Quanto é que foi de imposto de renda? 148. Está aqui, se vocês enxergarem. Vou botar um pouquinho mais para baixo. 148 de imposto de renda. Ele vai aparecer nos impostos a recolher. 148 está ali. Bom, então essas são as contas fáceis. Tá? Tem uma outra conta fácil, que eu considero fácil, que é o financiamento. O financiamento anterior era de 3 mil. Tá? Era de 3 mil. Não vou pagar o financiamento, então continuo devendo. E eu tenho a despesa financeira, que é 600, está aqui. 600 são os juros. Então, esse aqui é o financiamento. Esse aqui são os juros. Tá? Então, isso aqui vai dar um total de 3.600. Né? Então, eu estou devendo para o banco, eu não paguei nem o financiamento, nem os juros. Então, estou devendo para o banco 3.600. Isso aí tem que aparecer no passivo. Eu estou devendo 3.600. Tá? 3.600. Bom, disponível a gente sabe que é sempre a última coisa que a gente calcula, porque vem lá no fluxo de caixa. Tá? Vamos dar uma olhada no imobilizado. Eu sei, está ali, ó, no item 13, a empresa fará a compra de imobilizado à vista no valor de 2.000 em janeiro de X1. Então, logo no início do ano, ela compra 2.000 imobilizado. Quanto é que ela tinha antes de imobilizado? O inicial dela era 22.000 de imobilizado e 2.200 de depreciação. Tá? Então, o imobilizado é 22.000. 22.000. O imobilizado. E ela, muito bem. Então, ela vai comprar 2.000 de depreciação. Ora, o meu imobilizado vai passar de 22.000 com mais 2.000, vai passar a 24.000. Então, o meu imobilizado agora, ele sobe, ele aumenta, porque eu fiz uma compra de imobilizado. A empresa, então, fará a compra de imobilizado à vista, ela vai tirar do caixa o dinheiro para pagar o imobilizado. Então, o meu imobilizado agora, ele sai de 22.000 para 24.000, porque eu fiz essa aquisição. 24.000. Ok? Bom, e a depreciação? Eu sei que a depreciação é 10% ao ano. Então, eu tenho de depreciação. Quanto é que eu tenho inicial de depreciação? Eu tenho 2.200. Essa aqui é a depreciação inicial. 2.200. Então, 2.200 é a minha depreciação inicial. Quanto é que eu vou ter de depreciação no ano? Depreciação acumulada, vamos colocar aqui. Ela é acumulada. Quanto é que eu tenho de depreciação no ano? Eu tenho, está dito ali no item 3, a depreciação média é de 10% ao ano. Então, quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar 10% de 24.000. 10% de 24.000. Então, quanto é que eu vou ter de depreciação no ano? 10% de 24.000, 10% vezes 24.000, dá 2.400. Então, a minha depreciação acumulada total passa a ser agora, no final do ano, a soma do que eu já tinha de depreciação, que era 2.000, mais a depreciação do ano, que é 2.400. A depreciação agora, ela passa a ser 10% sobre o valor do imobilizado total. Eram os 22.000 que eu tinha, mais os 2.000 que eu comprei. Eu fiquei com 24.000 de imobilizado. 10% vai incidir sobre os 24.000. Tá? Então, eu vou ter 2.400 de depreciação. Com os 2.200 que eu tinha, a minha depreciação acumulada projetada passa a ser 4.600. 4.600.
Então, vejam que eu já matei uma série de contas aqui. Ficou, então, estoques recebíveis, né? Estoques recebíveis e fornecedores. Bom, então, o que diz dos estoques? Eu já sei qual é o estoque final projetado, porque a administração me disse o seguinte: olha, o estoque final tem que ser 50% do estoque inicial. Então, eu já sei que o estoque final vai ser 5 mil. O estoque final vai ser 5 mil. Ah lá, 5 mil. Recebíveis é outra fácil de fazer. Por que recebíveis é fácil de fazer? Porque diz o seguinte, no item 11, 20% das vendas brutas serão recebidas somente em 20x2. Ou seja, no final do ano, x1, eu não recebi 20% das vendas brutas. Ora, quanto é que é 20% das vendas brutas? 20% das vendas brutas, 20% das vendas brutas, minhas vendas brutas é 60 mil reais. Vezes 60 mil reais, 60 mil reais vai ser quanto? Isso aqui vai ser, vamos igual ali para ficar bonitinho, 20% de 60 mil, então isso aqui vai ser igual 20% de 60 mil. Deu problema? Não botei nada ali. 20% vezes 60 mil vai dar 12 mil reais. Então, esses 12 mil, eu vendo 60 mil no ano, 12 mil vou receber só no ano seguinte. Então, vai para o meu ativo, né, meu ativo circulante, dizendo, olha, foi vendido 60 mil, a gente entende isso, mas 12 mil ficaram para ser recebidos só no ano seguinte. Tá? Em X2, eu estou projetando final de X1. No final de X1, eu tenho que os meus clientes ficaram me devendo 12 mil reais. Tá aqui. Vou tirar isso aqui. Bom, o que fica faltando? Fornecedores. O que diz dos fornecedores? Tá? Se vocês olharem o item 9, diz o seguinte: os fornecedores concedem 60 dias de prazo para a empresa. Quanto é que a empresa comprou no ano? A empresa comprou no ano de matéria-prima, porque é isso aqui o que ela compra, está aqui, ó, matéria-prima, 9.600, né? Fornecedores, 9.600. Ela comprou 9.600 de matéria-prima. Então, ela comprou junto aos fornecedores 9.600. E os fornecedores dão de prazo para a empresa 60 dias. Então, isso significa que os últimos 60 dias de compras eu não paguei. Certo? Se ele me dá 60 dias de prazo, os últimos 60 dias eu não paguei. Então, é 9.600. Isso aqui é 9.600. Dividido por 360, tá? Vai me dar o quanto eu comprei por dia. Tá? Então, eu comprei, eu vou tirar um ponto zero aqui, quase depois da vida. Eu comprei isso aqui por dia, dos 9.600. Tá? Mas os últimos 60 dias, eu não paguei. Então, eu vou ficar devendo para o meu fornecedor. Como é que, então, eu faço? Eu vou pegar os 60 dias e vou multiplicar por esses 26,66666. Então, isso aqui vai dar, já que essa é minha compra, essa aqui é a minha compra diária. Vou botar aqui, compra diária. A compra diária é 26,666. 26,600. Tá? 26,600. É um monte de 6. Tá? Isso aí é a minha compra diária. Então, os últimos 60 dias dessa compra diária eu não paguei. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar, vou botar o sinalzinho de igual aqui, vai dar igual a 60 vezes 26, um monte de 6 aqui.
60 vezes no 6, pessoal. Não é muito, né? Venda diária, 260 vezes 6, é isso aí. Se eu colocar, reduzir os zeros, vai dar 1.600. Então, de fornecedores, eu vou ficar devendo 1.600. Okay? Bom, com isso eu já fechei meu passivo. Posso ver qual é a soma do meu passivo. Meu passivo é 41.635. Consequentemente, o meu ativo tem que ser também 41.635. Lei das partidas dobradas, né? Ativo igual a passivo, está aqui. Quer dizer, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Né? Então, se o meu passivo mais patrimônio líquido é 41.635, obviamente, né? Está faltando uma conta aqui, que é o disponível, vai dar 41.635. Com isso, eu já posso, se eu quiser, e eu vou fazer agora, eu já posso, pelo atalho, aquele atalhão que a gente faz, eu posso saber qual é o disponível que eu estou procurando. Qual é o valor do disponível? É claro que eu vou fazer o fluxo de caixa depois, direitinho. Mas eu já posso antecipar o valor do disponível. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para apagar lá para cima. Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, para achar o disponível que eu estou procurando no fluxo de caixa, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar o 41.635, 41.635, 41.635, está aqui. Tá? É o valor total do ativo. E vou reduzir esses itens todos aqui. Eu vou deduzir. O que sobrar é o valor do meu disponível. Então, eu vou tirar do total do ativo todos esses itens aqui. Todos esses itens. Eu vou subtrair do total do ativo. O que sobrar só é o meu disponível. Tá? Então, eu vou pegar os 5.000. Vou tirar, perdão, vou botar menos 5.000. Menos 5.000. Menos 12.000, que é o próximo ali. Menos 50. Menos 2.000. 2.000. Menos 50. Menos 2.000. Menos 2.000. Menos 24.000. E se eu fizer menos 4.600, porque a depreciação acumulada aqui está negativa, né? É negativa. Se eu fizer menos 4.600, é mais 4.600. Menos com menos dá mais, tá? Se eu subtrair uma quantidade negativa, eu vou somar essa quantidade, porque menos com menos dá mais. Então, é positivo. Então, tudo isso aqui é negativo, vai subtrair, e esse aqui vai somar. Tá, então, eu vou ver quanto é que vai dar essa autossoma aqui. Deu 3.185. 3.185 é o valor disponível que eu estou procurando. Tá? Esse é o meu disponível. Vejam que eu achei o disponível pelo que eu chamo de atalhão. Um atalho aqui, 3.185. Agora vamos fazer o fluxo de caixa para ver se bate realmente com esse valor. Vou colocar em negrito aqui, demorou um pouquinho, 3.185. Bom, vamos começar então pelas entradas. O primeiro item sempre é o disponível inicial. Quanto é que é o disponível inicial? 1.500. Então esse é o primeiro item. Disponível inicial, 1.500. Olha lá aí, perdão, já estava ali. O saldo inicial de caixa, 1.500, que é o disponível inicial. Muito bem. O que eu coloco na sequência? O que eu tinha para receber do ano passado. O que eu tinha para receber? Os 14.000. No balanço inicial, né, tem lá uma dívida que eu tinha que ter recebido dos meus clientes. Meus clientes estavam me devendo 14.000. Eles vão me pagar agora isso em X0, né? Com vendas que eu fiz em X0, agora os meus clientes vão pagar ao longo de X1, vão pagar os 14.000. Então, eu vou botar lá. Vou botar aqui. O recebimento dos recebíveis.
os 14 mil. Bom, tem mais as vendas desse ano. O que eu vendi esse ano? 60 mil. Tá? O que eu fiquei para receber no ano seguinte? 12 mil. Então, o que entrou no caixa relativo às vendas desse ano? O que entrou no caixa foi 60 mil menos 12 mil, que é o que eu fiquei para receber no ano seguinte. Então, 60 mil menos 12 mil vai dar 48 mil. Então, o que eu recebi? Eu vendi esse ano 60 mil, mas 12 ficou para receber só no outro ano. Então, eu recebi 48. E mais? Bom, eu fiz aqui um negócio que talvez possa dar um nó na cabeça de vocês. Tá? Fiz de propósito, para mostrar que tanto faz fazer um como o outro. Tá? Eu, em vez de... Eu sempre tenho feito até agora, eu coloco aqui nas saídas, eu coloco as despesas e deduzo a depreciação. Tá? Eu pego aqui, porque as despesas incluem a depreciação do ano. Tá? Então, tanto faz eu subtrair a depreciação, considerar a depreciação, tá? Aqui nas saídas, reduzindo as despesas, tanto faz, tá? Como eu colocar a depreciação aqui, ó, somando nas entradas. Depois eu vou fazer com vocês, eu vou tirá-la daqui, botar para o outro lado, tá? Como eu sempre faço, tá? E vocês vão ver que o resultado final é o mesmo. Então, em vez então de pegar a depreciação e subtrair a depreciação das saídas, reduzir as despesas, eu pego e somo a depreciação no outro lado. Tá? Isso aí eu sei que pode dar um nó na cabeça de vocês, está sendo feito de forma proposital, para vocês pensarem um pouquinho, para vocês verem que dá exatamente o mesmo resultado. Vou mostrar para vocês depois. Né? Deixa eu terminar aqui. Bom, eu tenho que pagar imposto de renda. Né? Pagamento de imposto de renda, eu tinha imposto de renda para pagar? Do ano anterior tinha 350. Então eu vou pagar o imposto de renda. Uma dívida do ano passado que eu tinha. Aqui. Bom, o que normalmente a gente faz? Né? A gente faz no passivo, a gente faz uma varredura primeiro. Né? Eu comecei com imposto de renda, mas podia ter começado com fornecedores. Então eu faço uma varredura no passivo, o que eu tenho para pagar do ano seguinte? Tá? Então, além do imposto de renda, o que mais eu tenho para pagar, né, que eu fiquei para pagar esse ano? Financiamentos eu continuo devendo, mas fornecedores não, fornecedores eu pago. Tá? Então, fornecedores do ano X0, eu vou pagar agora. Pagar ao longo desse ano. Então, deu os R$8.000 ali. Vou botar aqui para deixar bem claro, são relativos a X0. Bom, aproveitando já a dica, eu já vou botar os fornecedores desse ano. Tá? Eu vou botar os fornecedores desse ano. Tá? Pagamento de fornecedores. Quanto é que eu paguei de fornecedor esse ano? Vejam bem, eu tinha comprado esse ano, quer dizer, eu comprei esse ano dos fornecedores, está aqui, 9.600. Mas eu não paguei os 9.600. Por quê? Porque eu fiquei devendo quanto? Eu fiquei devendo 1.600 para o fornecedor. Tá? Fiquei devendo 1.600 para o fornecedor. Então, quanto é que eu efetivamente paguei para o meu fornecedor esse ano? Os 9.600 que eu comprei, 9.600 que eu comprei, 9.600 que eu comprei, menos os 1.600 que eu fiquei devendo. Isso aí vai dar 8.000. Tá, isso aqui vai dar 8.000. Então, os fornecedores relativos a X1
Dá 8 mil também. Coincidência, tá, gente? Coincidência. Casualmente aqui deu uns 8 mil também. Tá? Então, pagamento de 8 mil relativos a X0, pagamento de 8 mil relativos a X1. Com isso, a gente acabou o passivo. Tá? Acabou o passivo. Bom, agora a varredura vai ser aonde? Vai ser no DRE. Imposto sobre venda, pago dentro do ano, 8.250. Não, 5.250. Tá? Então, só um pouquinho aqui. O que eu botei aqui primeiro? Eu botei imposto sobre vendas lá embaixo. Eu não seguia o que eu sempre gosto de fazer. Tá? Botei aqui, imposto sobre vendas. Tá? Quanto é que foi de imposto sobre venda? 5.250. Então, imposto sobre venda está aqui, 5.250. É que a minha varredura aqui já sai um pouquinho da linha. Mas vamos lá, vamos adiante. 5.250. Que mais eu paguei? No CPV, eu tenho mão de obra direta e eu tenho gastos gerais de fabricação. São duas coisas que eu pago, mão de obra direta e gastos gerais de fabricação, relativos ao CPV. Então, eu tenho mão de obra direta, 17 mil, e gastos gerais de fabricação, 3.500. Então, eu tenho já pago, gastos gerais do CPV, eu tenho lá dentro do CPV, eu tenho mão de obra direta que eu pago e gastos gerais de fabricação que eu pago. Seguindo abaixo no DRE, despesas administrativas e despesas de vendas, 8.760, 9.855. Então, eu tenho as despesas administrativas e despesas de vendas que tem que considerar. O imposto sobre venda já tinha falado para vocês, tá? Imposto sobre venda. E tem mais alguma coisa? Se eu olhar, aqui não tem, né? 600 não, a despesa financeira eu não pago, e esse imposto de renda de 148 eu vou pagar só no outro ano. Então, daqui para baixo não tem mais nada. Então, o meu estou me mosqueando aqui, ó. Viu só? Mais um pequeno detalhe importante. Compra de imobilizado. Eu olhei só o passivo, aqui o meu erro. Quando eu tinha que ter olhado também, houve um incremento de imobilizado. Eu comprei imobilizado à vista, então eu paguei R$2.000. Tinha esquecido disso. Tá? Então, vejam bem, a gente tem que estar... como a gente nunca tinha comprado imobilizado até hoje, né, nos nossos exercícios, não me passou pela cabeça de olhar pela compra de imobilizado. Ainda bem que eu fiz esse aqui antes e quando eu fiz essa solução, eu tinha me lembrado disso. Então, tudo que saiu, a soma de todos eles, dá 62.715, que saiu do caixa. O que entrou no caixa? 65.900. Tá? A diferença entre um e outro, 65.900 menos 62.715 dá 3.185. Ok? Bom, então, vocês vejam que eu não coloquei nesse lado aqui, no lado das saídas, eu sempre faço a redução, eu deduzo, eu diminuo das despesas administrativas e de vendas, porque dentro das despesas administrativas e de vendas está a depreciação. Eu não coloco. Tá? Eu não coloquei aqui, eu coloquei ela somando do outro lado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como eu sempre faço. Eu vou tirar a depreciação aqui, eu tiro a depreciação, tirei a depreciação, e vou colocar uma linha aqui embaixo, colocar a linha, onde eu vou deduzir
menos as despesas de depreciação, que é 2.400. Vocês veem o seguinte, que o resultado do saldo final de caixa é exatamente o mesmo. Mudou agora o total das entradas, 63.500, modificou o total de saídas para 60.315, mas a diferença final de 3.185 permanece, que é aquele valor que a gente estava procurando, né? Os 3.185. Tá? Então, vocês podem deixar nessa formatação, tanto faz. Eu quis fazer das duas maneiras para vocês verem que funciona das duas maneiras. Tá? Então, aqui vocês têm a despesa de depreciação reduzindo as despesas administrativas e despesas de vendas, por quê? A depreciação está considerada dentro das despesas administrativas de vendas e também dos gastos gerais de educação. Como é uma dentro da produção, tá? Dentro dos gastos gerais de aplicação tem a depreciação também. Tá? Não esqueci de mencionar isso para vocês. Então, a depreciação das máquinas, tá? Onde é que ela vai? Ela vai considerada no gasto geral de fabricação. E ela faz parte do custo do produto. Tá? Então, eu vou voltar agora à formatação anterior. Eu vou tirar. Tá? Então, vou colocar de volta 2.400 ali. Então, vejam que alterou novamente o total das entradas e o total das saídas, mas o saldo final de caixa ficou exatamente igual. E é o saldo final de caixa que nós vamos colocar lá no balanço. 3.185. Que bate com aquele que a gente está procurando no atalhão, né? Que era 3.185. Então, com isso a gente encerra, né, essa primeira parte, né, da nossa projeção. Tem agora a segunda parte, né, a segunda parte do caso. Então, veja que esse caso aqui, que ele introduziu? Ele introduziu compra de mobilizado. Tá? Compra de mobilizado. E aí, e mais a produção, né? O custo do produto. Não é mais o custo da mercadoria vendida, mas é o custo do produto. Então, houve uma ampliação do nosso escopo, né? Onde a gente começou, trabalhamos agora com a compra de mobilizado e mais o CPV. Bom, deixa eu apagar aqui de novo. Isso aqui. Agora vamos ver a segunda parte. Vamos botar de volta. Segunda parte do caso. Então, na segunda parte do caso, o que a gente tem? Página segunda parte. Parte 2. Projete somente a DRE e a geração de caixa para os anos 22 a 25. Sabendo que as vendas vão crescer 2% ao ano. Já fizemos isso. Impostos permanecerão com as mesmas alíquotas. A empresa não terá mais despesas financeiras, pois financiamentos serão quitados no dia 2 de janeiro de X2. Tá? Isso aqui é uma pequena falha, aqui. Não sei se vocês vão perceber por quê. Porque o que eu devo para o banco, tá? O que eu devo para o banco é 3.600. Né? E no final de X1 eu devo 3.600. Eu tenho no caixa só 3.185. Tá? Então eu não poderia pegar, não tenho dinheiro suficiente no caixa para quitar todo o financiamento. Tá? Mas se não é naquele mês, logo em seguida e a gente paga. Vamos partir do princípio que eu recebi, lá logo no primeiro dia do mês, os meus clientes pagaram e com isso eu consegui quitar o financiamento. Tá? Vamos partir desse pressuposto. Os meus clientes que estavam me devendo pagaram, com isso eu fui lá, peguei o dinheiro que eu tinha no caixa, mais o que eles me pagaram, fui lá e quitei o financiamento no primeiro dia do ano. Bom, acabou. As despesas administrativas permanecerão em 16% das vendas líquidas. As despesas de vendas crescerão 1% ao ano em relação às vendas líquidas. Assim, em 20x2,
as despesas de venda serão 19% das vendas líquidas, em 20x3 vão ser 20%, em 20x4 serão 21%, e em 20x5 serão 22%. Então, estão crescendo sempre um percentual em relação às vendas líquidas. Não serão feitas mais compras de mobilizado e o percentual da depreciação continua em 10% ao ano. A depreciação já está incluída nos custos. O CPV em relação às vendas ficará na proporção de 64%. Facilzinho. Tá? Facilzinho. Eu vou botar agora de volta o Excel. Vou botar o Excel de volta. Então, o Excel está de volta. Deixa eu só trocar de tela para eu conseguir enxergar o caso. Tá. Então, as vendas vão crescer 20%. 2% ao ano. Quanto é que eu vou ter de venda bruta, então? 2% acima de 60 mil, então é 2%, 60 mil, né? Igual a 60 mil vezes 2%. Isso aí vai dar uma aposta aqui para entender que é isso. Então, isso aqui vai ser 60 mil vezes 2%. Desculpa, estou faltando sinal agora. 60 mil vezes 2%. Vai dar 1.200. Então, 60 mil mais 1.200. Então, igual a 60 mil. 60 mil mais 1.200, que é os 2%, vai dar igual a 61.200. 61.200. Que é o que eu devo ter aqui. Ora, eu posso abreviar toda essa conta. Tá? Eu posso pegar e multiplicar os 60 mil vezes 1,02. O 0,2 é 2%. Tá? E o 1 é os 60 mil. Então, 60 mil, quando eu multiplico por 1,02, eu estou multiplicando 60 mil mais os 2%. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que isso aqui vai dar 60 mil, mais, vezes 1,02, dá os 61.200 reais. Pode fazer tanto desse jeito, obviamente. Né? O importante é que vocês façam. Tá? Se vocês quiserem primeiro achar os 2%, depois somar os 60 mil, perfeito. Se vocês quiserem pegar os 60 mil e multiplicar por 1,02, vai direto, perfeitamente. Se vocês se confundem com esse aqui, se multiplicar por 1,02, esqueçam isso e usem, primeiro calculem os 2%, depois somem aos 60 mil. Bom, os outros anos é a mesma coisa. Tá? Eu já vou colocar direto aqui, que é sempre 2% em relação ao ano anterior. Sempre em relação. Então, 61.200 mais 2% vai dar 62.424. 62.424 mais 2% vai dar 63.232. E assim sucessivamente. Ok? Vou apagar aqui para não ficar claro. Imposto sobre vendas, 8,75. Então, é 8,75 sobre 61.200, 8,65 sobre 62.424, 8,75 sobre 63.672 e 8,75 sobre 64.946. Então, isso aqui vai dar 5.355 no primeiro ano, e é isso. Um menos o outro vai me dar a venda líquida.
Eu sei que o CPV está lá no item 7 da parte 2. Ele fica em 64% da venda líquida. Então, se eu pegar igual a 5.845 vezes 845 vezes 64%, aqui vai me dar 35.748. Tá? Fechou. Os outros são a mesma coisa, sempre em relação às vendas líquidas. Vejam que aqui eu coloquei, em vez de 64%, em vez de fazer 64% na fórmula, eu botei 0,64%. É a mesma coisa. O Excel aceita os dois, tá? 64%, como está escrito aqui, ou 0,64%. Tá? Para ele é igual a 64% na forma de porcentagem, ou 0,64% na forma decimal. Ele aceita os dois. Bom, subtraindo um do outro, eu tenho lucro bruto. Bom, despesas administrativas. No item 4, está dizendo o seguinte: as despesas administrativas permanecerão em 16% das vendas líquidas. Então, 16% das vendas líquidas é as despesas administrativas. Tá? Ressalto novamente que vocês não se enganem. É 16% sobre 55 mil. O 914 é 16% sobre 56. 9.296 é 16% sobre 58. 9.482 é 16% sobre 59,2. Agora vem a complicômetrozinho aqui, que as despesas de vendas vão crescer 1% ao ano em relação às vendas líquidas. Assim, em 22, a venda líquida vai ser, vou botar aqui, a despesa vai ser 19%. A despesa de venda. Em 20, X1, X3, perdão, 20x3, a despesa líquida, a despesa de vendas, perdão, vai ser igual a 20%. Em 20x4, a despesa de vendas vai ser 21%. E em 20x5, a despesa de venda vai ser igual a 22%. Muito bem, então o que eu vou fazer? Primeiro ano, 20x2, 19%. Então, eu vou calcular 19% sobre a venda líquida. 19% sobre 55.845 é 10.600. Por quê? Em 20x2, a despesa de venda é 19%. 20x3, a despesa de venda é 20% da venda líquida. A venda líquida está aqui, 56.962. 20% disso é o valor da despesa de venda, que é 11.392. 2024 é 21% de despesa de venda. A despesa de vendas vai ser 21% de 58.101. 58.101, 20%. 20% disso vai ser 12%. E o último ano da projeção, a despesa de venda vai ser 22% da
Renda líquida, da receita líquida. Então, dá 22% sobre 59, 263. Isso aí vai dar 13.003. Subtraindo, então, 20 menos 8 menos 10, 20 menos 9 menos 11, 20 menos 9 menos 12, 21 menos 9 menos 13, vai dar esse valor aqui. Veja o seguinte. Olhem como matou o crescimento da despesa de venda. Tá? Matou o resultado. Aqui, nesse primeiro ano, eu tenho um lucro de 558 contra, no ano anterior, eu tinha 1.035 de lucro operacional, agora eu tenho 558 de lucro operacional. Em X3, eu não vou ter lucro operacional nenhum. Em X4, eu já vou ter prejuízo operacional, tem um sinalzinho de menos aqui na frente. Tá? E em X5, o meu prejuízo operacional aumenta mais ainda. Então, o que isso está me dizendo? Na minha projeção, opa, só um pouquinho. O que houve aqui que, né, as vendas cresceram, mas a minha despesa de vendas cresceu bastante. Tá? Então, só um pouquinho. Porque o custo continuou igual, né? O custo continuou igual, mas a despesa de venda andou crescendo. Então, só um pouquinho. Eu vou ter que dar um jeito nessa despesa de venda. Talvez vou olhar a despesa administrativa também, ver se eu consigo reduzir, mas essa despesa de venda está começando a explodir e eu não posso permitir prejuízo. Então, despesa financeira não vou ter nenhuma, porque eu já paguei todo o financiamento. É zero despesa financeira. Lucro antes dos impostos. Aqui é lucro, aqui não tem lucro, aqui tem prejuízo, aqui tem prejuízo. Não pago imposto de renda se eu tenho prejuízo. Tá? Eu só pago imposto de renda quando eu tenho lucro. Então, isso é um erro bastante comum. O pessoal calcula o imposto de renda a pagar sobre prejuízo. Não, deu prejuízo, não paga imposto de renda. Deu prejuízo, não tem imposto a pagar. Então, vocês só vão ter imposto a pagar no primeiro ano. Aí o lucro líquido, no caso, né, é no primeiro ano, no segundo ano vocês vão ter lucro, e no terceiro ano e no quarto, né, da projeção, vocês vão ter prejuízo. Bom, o que eu quero saber? Eu quero saber a geração de caixa. Tá? E a forma simplificada, não é o fluxo de caixa que a gente faz. Tá? O fluxo de caixa é uma maneira mais perfeita de saber quanto é que vai sobrar de caixa, porque eu levo em consideração todas as despesas, receitas, o que realmente foi pago, o que não foi pago. Tá? Então, é bem mais preciso o fluxo de caixa. Isso aqui, a geração de caixa, é uma aproximação. Então, o que a gente faz nessa geração de caixa? A gente simplesmente soma a depreciação ao lucro ou prejuízo. Tá? Eu tenho de depreciação, a depreciação é fixa ao longo, porque eu não comprei mais nada, né, e nem vendi equipamento. Então, a depreciação fica em 2.400 ao longo da minha projeção. 2.400. E por que eu estou somando? Porque eu estou estornando a depreciação. Ela está considerada como despesa dentro dos custos, né, do custo do produto, tá, da fábrica, né, ela tem depreciação da fábrica, está aqui dentro do custo do produto, e ela está ainda dentro das despesas administrativas e de vendas. Então, eu vou estornar isso. Como é que eu estorno? Somando de volta. Então, se é uma coisa que eu deduzi, mas não paguei, para estornar isso, eu somo de volta. Tá? Então, vai me dar os 2.400, que eu vou somar. O que vai acontecer? Vai mostrar o seguinte, ó, a minha geração de caixa no primeiro ano é 2.769, no segundo ano é 2.400, não tive lucro. Tá? No terceiro ano, mesmo tendo prejuízo, eu gerei caixa. Por quê? Porque eu considerei uma despesa que não foi despesa, que é a depreciação. Quando eu estorno essa despesa, aparece lá uma geração de caixa. No último ano também. Mesmo eu tendo prejuízo, eu tive uma geração de caixa. Então, a empresa gera caixa mesmo tendo prejuízo. Isso é bastante comum em empresa, por exemplo, a empresa geradora de energia elétrica, uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, ela é uma grande geradora de caixa. Se vocês olharem, o lucro dela é pequeno.
tá? Mas ela tem uma depreciação absurda. Quando a gente soma a depreciação de volta ao lucro dela, a gente vê que a geração de caixa é muito grande. O que é isso que interessa, vamos dizer assim, o lucro, o que interessa, vamos dizer assim, é o quanto eu gero de caixa. Né? O ideal é vocês fazerem um planejamento tributário, né? Fazer um planejamento tributário e fazer um planejamento tributário. E esse planejamento tributário, ele, vamos dizer assim, vocês conseguem reduzir imposto, né? Obviamente, para a empresa, quanto menos imposto ela conseguir pagar, melhor, né? Mais vai sobrar para os acionistas. Né? Mas, então, além disso, né? Mesmo, por exemplo, uma empresa de geração de energia elétrica, uma hidrelétrica, né? Que apresenta normalmente lucros pequenos, mas como ela tem uma grande quantidade de depreciação, quando eu somo a depreciação de volta ao lucro, né, então vocês têm um valor de uma geração de caixa muito grande. Isso é muito grande das hidrelétricas. Às vezes a gente não entendia, né? Puxa vida, estão privatizando uma geradora de energia elétrica e estão pagando tanto por ela, né? E ela tem lucros pequenos. Mas não é o lucro que o investidor está olhando. O investidor está olhando a operação de caixa. Porque é o que importa mesmo, é o quanto ele vai poder colocar no bolso e levar para casa. É isso que é importante. O lucro é, vamos dizer assim, é um aspecto contábil, não é um aspecto financeiro. O que interessa no final do dia é o quanto eu coloco de dinheiro no bolso. É isso que é importante. Ok, pessoal? Gente, era isso aqui que eu tinha para hoje, né, em termos de exercício. Né? Vocês veem que, se vocês olharem assim, o primeiro exercício que vocês fizeram, lá no primeiro dia, né, aparentemente tinha uma dificuldade. Eu vou tirar isso aqui. Né, no primeiro exercício que vocês fizeram, né, que foi um exercício bem mais simples comparado com o que a gente fez hoje, né, eu nunca vou conseguir fazer, talvez nunca consiga fazer um exercício mais complexo, mas aos poucos vocês veem que a gente vai assim, lidando com problemas às vezes mais difíceis, né? E aquele lá que já estava lá no início que parecia muito difícil, hoje é um problema bastante simples. Né? Um problema bastante simples. Bom, é isso, gente. Então, de novo, né? Eu vou primeira coisa, eu vou encerrar aqui a gravação. Deixa eu só